Me perguntaram sobre o atentado, eu vou chamar de atentado, porque é isso que aconteceu na Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro, quando durante a reza em homenagem à Dona Dora Feifeld, né, a Dona Dora, ex-diretora do Eliezer, houve uma invasão digital com palavras ofensivas aos judeus. Primeiro de tudo, eu acho importante falar sobre Dona Dora. Dona Dora é uma referência no judaísmo progressista. Dona Dora é uma educadora comprometida com os valores judaicos e humanos. É uma pessoa que desenvolveu sua agenda progressista dentro da comunidade judaica. É uma referência no discurso sobre direitos humanos dentro do judaísmo. Foi a diretora que me contratou para dar aula no Eliezer. Eu tenho que contar para vocês uma coisa. Teve uma vez que eu fui o professor homenageado na formatura do Eliezer em 2001, se não me engano. Eu estava no IFIX e eu tive que correr, 2000, tive que correr para chegar na formatura, e cheguei na formatura atrasado, e a Dona Dora falou, já está na hora de você falar. Vai subir no palco para falar. E eu olhei para o lado, peguei um papel e fiz um discurso fingindo que lia o papel. E todo mundo bateu palma, etc e tal. E ela me chamou para um canto, essa Dona Dora, e falou assim, o que você falou foi muito bonito. Só que não estava nada no papel, né, Michel? Da próxima vez escreve no papel que pode ser que um dia você precise disso para publicar em algum lugar. Nem tudo que a gente fala do coração fica no coração. Essa Dona Dora, uma pessoa importante, uma referência, e foi ela a vítima dessa invasão de hackers, né? E eu fico pensando, primeiro que não é casual, que tenha sido numa sinagoga como a Ari, que é uma sinagoga plural, progressista. Segundo, que não deve ser à toa que tenha a ver com a reza da Dona Dora, que é uma pessoa progressista, de esquerda, vinculada com a educação. Ou seja, a ideia da invasão à Ari e a ideia da invasão a uma sinagoga vem lado a lado. E a ofensa a uma pessoa como Dona Dora também vem lado a lado. Eliezer é uma escola referência no mundo. Na minha avaliação, é a escola judaica mais importante da América Latina, hoje. E eu acho que essa invasão não é casual. Eu queria falar sobre o antissemitismo nas redes. Eu queria falar antes disso sobre antissemitismo. O que é antissemitismo? Em última instância, pode ser considerado, e eu acho que essa é a forma menos bem-sucedida de análise de antissemitismo, como ódio aos judeus. Por que eu acho que essa é uma análise mal-sucedida? Porque, na verdade, as estruturas de racismo, preconceito e discriminação, quaisquer que sejam, elas produzem a referência da vítima a partir da percepção que se tem da vítima. Não necessariamente sobre a vítima em si, mas sobre a imagem, o imaginário da vítima, né? Então, em última instância, não é preciso haver judeus em um país, como, por exemplo, a Polônia, que hoje tem pouquíssimos judeus e muito antissemitismo, ou, por exemplo, a Ucrânia, que tem pouquíssimos judeus e muito antissemitismo, para que haja antissemitismo, né? O antissemitismo é uma espécie de reflexo sobre a realidade a partir de uma percepção de um inimigo imaginário. E esse inimigo imaginário é o judeu. E a pergunta que eu faço para vocês é por que o judeu é um inimigo imaginário tão bem sucedido para os antissemitas? Porque ele repete a experiência de ser odiado mesmo quando não se conhece judeu, não se tem impressão do que é judeu, não se sabe o que é judeu. E aqui eu vou um pouco sair do armário. Eu vou dizer de onde vem a minha análise sobre o antissemitismo, que é um pouco diferente das análises que vocês acompanham principalmente em páginas e grupos da própria comunidade judaica. Eu acredito que o antissemitismo tenha mais a ver com uma crítica à estrutura da sociedade ocidental do que propriamente uma crítica ao judeu. Se pesquisarem, vocês vão conseguir localizar uma certa raiva, um ódio ao judeu, ainda na antiguidade, tal qual vocês vão conseguir encontrar raivas e ódios a outros grupos. O que eu digo é que não há um fenômeno estabelecido em nível internacional aos judeus até determinado momento. E esse momento, que eu acho importante localizar para saber
quando é que ele surge, tem a ver com a expansão dos direitos. O judeu, ele representa, em última instância, o último dos grupos na Europa que são incluídos nos processos de expansão de direitos. Os judeus se estabelecem como aqueles, tal qual Bauman dizia, desconhecidos, profundamente conhecidos. O outro que está para além do muro, né? Em algum momento, com a expansão do capitalismo e a expansão dos direitos na Europa, com a expansão do que a gente vai chamar de mundo liberal, o judeu entra e começa a ser aceito nas sociedades nacionais. Em última instância, vejam o que eu quero dizer, o judeu, o antissemitismo, tem vínculos profundos com a expansão dos direitos. Quando há novos grupos recebendo mais direitos, você começa a ter a ascensão do antissemitismo. E a ascensão do antissemitismo surge a partir de um elemento e uma mediação com a realidade muito importante, que é a mediação da conspiração. A ideia de que a sociedade não existe com as suas contradições e processos, que a sociedade existe a partir de donos do poder que podem administrar a sociedade a partir do seu bel prazer. Essas conspirações também surgem quando da expansão dos direitos, mas principalmente quando das modificações radicais da sociedade, né? Aquela coisa de grande transformação sobre a qual Karl Polanyi fala, a ideia de que a sociedade deixa de ser uma sociedade rural, estratificada, tradicional e passa a ser uma sociedade moderna, urbana e com mobilidade, produz a percepção de que em um século e meio as coisas mudaram muito. E as coisas mudaram muito sem deixar muitas pegadas para trás. Nesse sentido, os grupos mais conservadores, eles acabam acionando a ideia de que essas mudanças só podem ter acontecido por conta da intervenção de alguém que tem interesses específicos nessas mudanças, por alguém que tem um poder absoluto, um sobrepoder, um superpoder, que a partir de seus interesses, que podem ter a ver com domínio e poder, pode ter a ver com interesses econômicos, pode ter a ver com fomentação de guerra, mas sempre interesses de um grupo pequeno. Esses interesses fazem com que essa sociedade mude e com que os valores originais da sociedade passem a ser outros. E aqui surge, efetivamente, a partir da dimensão das mudanças, da expansão dos direitos e da conspiração, a luva que entra na mão do antissemitismo. O antissemitismo tem tudo isso. O antissemitismo constrói-se a partir da ideia de que o judeu pode ter esse poder de mudança, de que o judeu não estava presente e quando ele chega começa a ter mudanças. Olha que coincidência, os judeus não estavam aqui. Quando eles chegaram começou a mudança radical. O judeu é percebido como aquele que aparece quando o capitalismo surge. Então ele criou o capitalismo, ele criou as mudanças, ele mudou tudo. Essas relações, que são relações basicamente ahistóricas e conspirativas, acabam produzindo o antissemitismo e, na verdade, fortalecendo o antissemitismo. Nesse sentido, amigas e amigos, o que eu quero dizer é que a coisa menos importante para entender o antissemitismo é o judeu. A coisa mais importante é a estrutura que possibilita que esse judeu seja acionado. Elza da Silva Carlos, de Ribeirão Pires, o que é que você acha das cotas para negros? Acho importante, acho que o movimento negro está na vanguarda, porque o ensino deveria ser realmente gratuito para todos, e os negros estão na linha de frente nessa parte aí. Eu acho que politicamente nós estamos mais adiantados. No Brasil, eu poderia falar do mundo, mas no Brasil a gente tem um processo de transformação radical a partir dos anos 2000, né? Justamente com aquele elemento de expansão de direitos, né? A participação de novos grupos, de novas pessoas, de novas classes sociais, tendo acesso a novas experiências de educação, novas experiências de trabalho, etc. e tal. A percepção dos antigos grupos, né, daquilo que Norbert Elias chama de newcomers atrapalhando os old ones, a ideia dos que chegam atrapalhando aqueles que estão, produz a noção de que alguma coisa muito radical está acontecendo. Agora, o que de radical está acontecendo é a própria expansão do capitalismo. A gente não está falando sobre uma mudança estrutural radical. Está falando sobre políticas públicas que integram pessoas que estavam fora dentro do sistema, não é? Em algum sentido, há a noção de conspiração que é acionada para dizer
alguma coisa, alguns interesses específicos estão acontecendo e esses interesses são produto da vontade de alguém que quer mudar tudo. É conspiração. E aí a pergunta que se faz é o que é essa conspiração, né? Eu estou me referindo aqui ao governo Lula, eu estou me referindo aqui a políticas de ação afirmativa, a cotas raciais, a políticas de inclusão de gênero, não é? que produzem a percepção para os grupos mais conservadores de que alguma coisa muito radical mudou. Assim, tem alguém interessado em fazer isso, tem alguém interessado em degenerar nossos valores, tem alguém interessado em mudar a dimensão de sexo nas escolas, tem alguém interessado que empregadas domésticas vão viajar para a Disneylândia e aí começam a desafiar a relação de classe tão bem sucedida no Brasil. Para Disneylândia, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Os edifícios nos anos 2000 começam a ter menos elevadores de serviço, você começa a ter menos construção de quartos de empregada doméstica nos prédios de classe média, ou seja, tem uma mudança acontecendo e a impressão de que setores que estavam estabelecidos, mesmo mal estabelecidos, é de que tem alguém mudando isso radicalmente. Os valores, né? E aí, gente, a conspiração aparece. A ideia da conspiração, né? A ideia de que o Fórum de São Paulo, a ideia de que o número de homicídios aumenta, a ideia de que tem o Lula quer roubar a gente, ideias que surgem, a ideia de que há uma esquerda degeneradora que quer produzir. Essa ideia, ela surge dentro de um complexo processo de transformação de grupos querendo entender como é que essas transformações aconteceram de uma hora para outra, porque na perspectiva deles foi de uma hora para outra, embaixo dos nossos narizes. Vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui, com a estátua da Liberdade ao lado? Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha, que é, assim, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e se tornam, assim, grandes empreendedores, né? É fake news, pessoal! Você tem uma conspiração que acaba justificando grupos minoritários como sendo os responsáveis pelas mudanças. Mas não tarda, e essa conspiração acaba percebendo que os grupos tradicionais, vinculados a perspectivas conspiratórias, também fazem parte dessa conspiração. Ou seja, em última instância, os processos de construção de conspiração, de conspiracionismo, são muito vinculados aos judeus, historicamente. As denúncias são muito vinculadas aos judeus. E é por isso que é importante a categoria de judeu imaginário aqui também. Porque há o judeu, né, que é nosso amigo, que está do nosso lado, e há o outro judeu, isso vai surgir com muita brevidade no Brasil, o outro judeu que é o conspirativo, que quer degenerar a sociedade, que é de esquerda, que é a favor do gênero, etc. e tal. E esse judeu que é nosso amigo é o judeu verdadeiro, e o judeu de esquerda é o judeu falso. Essa produção da percepção de um novo antissemitismo, né, de um antissemitismo que não, de um antissemitismo que protege certos judeus e denuncia outros, é uma percepção muito importante para entender o que está acontecendo hoje. E aqui um parênteses. Tal qual não existe importância nenhuma para o judeu dentro do antissemitismo, ou seja, nada que ele faça ou que ele deixe de fazer vai produzir mais ou menos antissemitismo, há uma importância muito pequena para Israel dentro dessa história, né? Se a gente localiza hoje, e um dia a gente vai falar sobre isso, se a gente localiza hoje críticas pungentes de uma certa esquerda ao sionismo e a Israel, há que se entender se está se falando sobre uma Israel que produz elementos concretos ou uma Israel imaginária, um sionismo imaginário. Porque se a gente falar sobre uma Israel imaginária que domina o mundo, domina o poder, que tem capacidade de administrar a ONU, que tem capacidade de fazer com que os Estados Unidos saiam do Afeganistão, entre no Afeganistão, a gente não está falando de outra coisa a não ser de antissemitismo. Então, assim, nem todo antissionismo é antissemitismo, mas tem um antissionismo que faz um exercício muito simples, que é de substituir a palavra judeu pela palavra Israel. O judaísmo por sionismo. E aqui, da mesma maneira que a gente tem o preconceito contra o judeu imaginário, a gente tem o preconceito contra Israel imaginária, né? Nesse sentido, quando a gente fala sobre uma perspectiva conservadora, que reage à ideia de um passado ideal, ou que busca o passado ideal, a gente está falando sobre
Também grupos que teoricamente estão na esquerda, né? Na minha avaliação, são grupos regressistas da esquerda, né? Que querem voltar ao momento pré-mudanças radicais da sociedade. Esses grupos olham para Israel como sendo uma espécie de ocupante do espaço do judeu, que na verdade é antissemitismo. Tá? Então, assim, eu não estou criticando a priori posições antisionistas, eu estou criticando posições antisionistas que substituem de maneira simplista e pragmática a palavra judeu pela palavra sionismo Israel. Voltando. Nesse sentido, né, e a gente sabe disso, vocês podem imaginar que essa é a minha posição, as perspectivas conspirativas, de denúncia da degeneração, de produção do inimigo imaginário, etc., 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 acabaram levando ao surgimento no Brasil de uma candidatura como o Jair Messias Bolsonaro. O Jair Messias Bolsonaro é uma candidatura baseada, e basta ler o programa de governo do Jair Messias Bolsonaro, baseado em perspectivas conspiratórias. Essa semana ele falou que para se preparar para a guerra, para se preparar para a pátria, é preciso fazer a guerra. Guerra com quem? O inimigo imaginário está sempre presente na narrativa dele, não é? A China, o Barroso, não importa quem seja, o Barroso, inclusive, ele já utilizou referências do judaísmo imaginário para falar de Barroso. Ele falou que Barroso lê outro livro que não a Bíblia, né? Um livro preto, ele fala. É importante entender que essas perspectivas conspiratórias levaram Bolsonaro ao poder. Bolsonaro é produto da conspiração. Não há que se imaginar que não viria o antissemitismo. E veio. E às vezes ele vem de uma maneira que não está aparentemente ligada ao bolsonarismo, mas que você vai ver e analisar, está. O bolsonarismo e a extrema-direita brasileira, vinculados e muito vinculados a atuação nas redes sociais, né? A atuação na construção dentro do núcleo dessas redes sociais como um núcleo de produção de conspiração, né? De mobilização das pessoas a partir da conspiração. E esses grupos entram e se veem parte dessas redes sociais acreditando que a voz deles, que era uma voz de ressentidos, solitários, etc. e tal, passa a ser uma voz de massa. Afinal de contas, todos estão falando o que eu estou dizendo, né? E aí, os números da internet fazem com que esses grupos apareçam juntos, estejam juntos. E a rede social acaba funcionando como um aglutinador dessas perspectivas típicas da extrema-direita, que são antissemitas. E aí, aparecer um ataque nas redes sociais é questão de tempo. Hoje, no Brasil, a gente está no início de um surto de antissemitismo da extrema-direita. A gente tem, nas últimas semanas, alguns ataques inéditos no Brasil. Judeus tendo sinagogas atacadas, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro, judeus tendo mezuzot, que são aqueles símbolos que ficam na porta, sendo retirados, isso nunca aconteceu. Pastores falando sobre a necessidade de um segundo holocausto nas igrejas. O que a gente está vendo agora é de um surto de ataque de antissemitismo. E vem da extrema-direita. É claro que há um outro produto de antissemitismo da esquerda, só que é diferente, de natureza diferente, que a gente vai ter que falar um dia sobre isso. Mas o que a gente está vendo é que o antissemitismo hoje está muito forte, mais forte do que nunca na extrema-direita. Dois elementos fundamentais para entender isso. O judeu imaginário, o judeu real, está conosco. É cristão, branco, armado, capitalista. O judeu de esquerda, pacifista, não branco, pelo menos não aliado dos brancos, e não cristão, judeu secular, esse judeu é o judeu falso. Esse pode ser atacado. Então esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento, a possibilidade de que essas pessoas se aglutinem e produzam esses ataques por causa de uma sociabilidade virtual, por causa das redes sociais. É ali que essas ideias circulam cada vez mais, e é ali que essas pessoas se sentem à vontade e entre os seus, achando que as suas vozes fracas e pouco importantes se tornaram hegemônicas, porque os números da internet fazem com que os iguais se vejam no espelho.